Continuando o que eu estava abordando no primeiro vídeo, tá? Novamente, curta. Não, lógico, você não vai curtir lá no último vídeo da série. Não. Cada vídeo que você visualizar, você curte. Até indico você fazer isso no início do vídeo. Se você discordou de tudo, tira a curtida, mas não dá o dislike, né? Vai atrapalhar o trabalho, né? Eu falei isso no início do vídeo. Se você, na balança, mais discordou do que concordou, você tem o direito de não curtir, mas não dê o dislike, justamente para não atrapalhar o trabalho. Mas também você pode ver se o assunto vale a pena, se o canal vale a pena, se eu estou abordando assuntos importantes, dá uma curtida, só para ajudar no crescimento. Né? Agora, se você concordou 100%, já sabe, é curtida, né? Se você não concordou 100%, mas a balança está pesando mais pro lado da concordância, curta. Comente se for o caso, para elogiar, para criticar, para questionar. Eu vou estar ali para tentar responder, dentro do possível, né? Não sei qual alcance que vai ter esse vídeo. Se inscreve no canal, caso você se identifique com o que eu falo, com assuntos que eu estou abordando. Compartilha nas suas redes sociais, beleza? Justamente para criar esse engajamento e fazer o canal crescer, que é o objetivo, né? Mas vamos lá. Então, voltando. Então, as pessoas, elas pecam justamente na parte de interpretação. Justamente nesse ponto em específico de tirar o texto do seu contexto. Daniel usou essa expressão como louvor ao Senhor, fica claro isso no texto, por conta da visão, da interpretação da visão. Tá? Que lá naquela estátua, né, eu não quero entrar em detalhes aqui, mas só explicando. Lá naquela estátua existia reinos, né, e até mesmo no caso de Nabucodonosor, é dito que Deus levantou ele para castigar as nações. Enfim, existem vários textos que dá a entender essas coisas, né? E lá estavam os reinos, né, que foram levantados, né? E também entendendo o fato de que Nabucodonosor foi levantado por Deus. Então, se você analisar ali a estátua, né, e a interpretação e o que for falado a respeito disso, você vai entender por que Daniel falou que coloca e tira reis, né? Porque de fato existiu isso, tá? Mas a gente não pode entender que exceção é regra, né? Tornar exceção em regra. Aí, o que a gente tem que fazer? A gente não pode simplesmente pegar o texto e colocar ele dentro da nossa realidade, aplicar em nossa realidade, como por exemplo, ele está falando de reis. Dentro de um regime, ou seja, reis, monarquia teocrática. Pode ser as duas coisas ou pode ser apenas uma. Tá? Se bem que acredita aí, talvez dentro de uma ideia histórica, cada um dentro da sua divindade, acho que a escolha pode ser teocrática, mas pode ser que não seja. No caso de Israel, era monarquia teocrática, né? Não sei nem se eu posso usar essa expressão, mas enfim, acho que você entendeu. Teocrático no sentido que Deus ele elege, de fato, como aconteceu com Saul. Vocês lembram dessa história? O primeiro rei de Israel? O povo pediu para Deus um rei, algo que já estava profetizado antes dessa ocasião, né? Deus não se agradou, por quê? Porque eles queriam alguém que ficasse no lugar de Deus. Não como representante, mas no lugar, né? Isso está claro no contexto ali onde o povo pede um rei porque queria ser igual às outras nações, né? O povo pede, mas é o povo que escolheu? Não, porque não era um regime democrático. Essa palavra é chave, tá? Era um regime na verdade estava iniciando ainda o regime, né? Ali, lógico, poderia já dar um apontamento para que tipo de regime que seria, porque estava iniciando esse reinado, né? Conforme as outras nações, né? Ou conforme uma ideia humana, porque ali a gente não estava sendo, o Israel não estava sendo reinado conforme o pensamento humano, mas estava sendo reinado conforme o pensamento de Deus, era Deus que era rei sobre eles, né? E aí o que acontece? Deus, ele escolheu, né? Escolheu, literalmente, isso mesmo que eu tô falando, escolheu, né? Porque a Bíblia, eu tô falando isso porque às vezes a Bíblia fala escolheu, ou alguém pode falar escolheu, mas não no sentido de escolheu de fato, né? Porque nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que parece é. Então a gente tem que tomar esse cuidado, analisar o sentido das palavras, o sentido que as pessoas estão querendo dizer também num contexto bíblico. As pessoas também acabam esquecendo, né? O cristão comum, ele usa o texto ou repete o texto, né? É um problema, tá? Você tentar repetir o que os outros falam. Você precisa primeiro ser como os bereanos, tá?
O que os bereanos faziam? Eles analisavam o que era dito, né, conforme com o respaldo bíblico, passar pelo crivo da palavra, né? No caso, escritura, né, porque não havia Novo Testamento naquele momento. Então eles analisavam pelas escrituras, no caso, está no Antigo Testamento, né? E é isso que a gente tem que fazer, considerando o que a gente tem como escritura hoje, que é a Bíblia, tá? Antes de passar a informação. Não adianta ficar como um papagaio de pirata, né, repetindo tudo que os outros falam. Não é assim que as coisas funcionam, porque isso acaba trazendo para você uma consequência de passar desinformação para os outros. A gente chama até de fake news hoje em dia, né? Mas é desinformação. Enganando as pessoas mesmo de forma inconsciente, imaginando que está falando a verdade, mas é necessário você compreender. Lógico, você pode pesquisar e concordar e repassar, e às vezes mesmo assim você está equivocado, mas ao menos pesquisar, porque tem pessoas que nem isso fazem, só repetem, né? Então, você vê ali que Deus de fato escolheu Saul. Eu posso ir contra isso? Não. Ah, Rosa, mas nem tudo que reluz é ouro, de fato. Mas o contexto está me deixando entender que de fato foi Deus que escolheu ele. Entendeu? Não tem como eu ir contra isso. Porque eu estou analisando o que está sendo dito, mas também o contexto. E de fato Deus escolheu Saul. Agora, significa que nesse regime que a gente está, estou dando esse exemplo justamente para você entender de uma vez. Nesse regime que a gente está, que é democrático, lembra que eu falei que essa palavra-chave? Democrático, onde você sai da sua casa para ir para uma urna eletrônica e votar naquele candidato que você quer? Isso é Deus escolhendo? Né? Aí não adianta você pegar aquele texto e aplicar, de Daniel agora, né? Aplicar para a nossa realidade. Primeiro, a gente está falando de um regime monárquico, teocrático, ou só monárquico, ou só teocrático. Monárquico é naquele sentido de ter um rei sobre o povo, eu acho que vocês sabem, né? Mas para aqueles que não souberem, um rei sobre o povo, que quem reina é a sua família, seus filhos e assim vai. Lógico, tem uma escala ali, que dependendo do que for, o filho não reina, mas reina algum parente, enfim, né? Mas é só de uma forma resumida para você entender. Aqui não está nesse regime. Não adianta você pegar aquele regime no qual Daniel estava inserido, no qual ele falou a respeito, né? Lógico, eu sei que a estátua tem ali, talvez, eu não sei dizer, mas eu acho, eu não tenho uma precisão de anos a respeito da profecia, porque ele é uma profecia relacionada também ao tempo do fim. Ela pega desde o início, desde Nabucodonosor em diante, né? Porque a cabeça da estátua era Nabucodonosor. Nolosor, não sei qual é a pronúncia correta, né? Só que as pernas, acredito eu, tá? Eu posso estar errado aqui, mas as pernas ou os pés, elas estão agendadas para o tempo do fim. Para o tempo do fim. E ele está falando de reis, tira reis e coloca reis, tá? Mas aí a pergunta é, qual foi o motivo dele ter falado isso? Né? Pode ter passado várias coisas pela cabeça de Daniel. Ele pode estar falando sobre a questão de Deus ter colocado, como existem profecias a respeito disso, Nabucodonosor para reinar sobre todas as nações, para castigar todas as nações, para castigar até mesmo o próprio povo dele. Ele pode estar pensando nesse sentido, porque o que acontece? Ele foi colocado, só que ele vai cair. Entendeu? Então tem muita coisa para se analisar e para se meditar dentro de um texto desse. Claro, Daniel falou de reis, só que, obviamente, eu não sei se vai voltar para aquele regime de novo. Né? Às vezes ele falou reis no sentido de governantes, mesmo que, porque as pernas, como eu disse, as pernas ou os pés, elas estão agendadas para o tempo do fim, não está no nosso tempo ainda. Eu acho que de uma noção de tempo profético, eu acredito que não está no nosso tempo ainda. Né? Então pode ser que se levante depois um reinado como era antes, né? no estilo monárquico, eles tenham de fato um rei futuro. Ou não. Né? Ou eles estavam realmente falando de governantes, uma pessoa que governa, mas que não tem um título de rei, não esteja dentro desse regime. Compreende? Né? Mas está agendado para o tempo do fim. Agora, o fato é, você não pode pegar aquele texto, dentro daquele contexto, dentro de tudo que eu estou falando aqui, e tentar aplicar ele à nossa realidade hoje. Porque não coaduna, não converge, não se funde, não dá para se comparar. Entendeu? Não é homogêneo. Não adianta. Não adianta.
Não tem, não conecta, não se conecta. Porque, como eu disse, tem o exemplo aqui de Saul. Deus, ele elegeu Saul, ele escolheu Saul para reinar. Certo? Escolheu, porque ali é um regime teocrático que se tornou monárquico. Certo? Na verdade, assim, monárquico mais ou menos, dependia muito de Saul. Como ele se perverteu, né? Não pervertendo-se, a sua família iria reinar. Mas como ele se perverteu, Deus escolheu outro para o lugar dele. Então é mais teocrático do que necessariamente monárquico. Ele pode se tornar monárquico dentro, lógico, da atitude daqueles que estiverem sob o governo, né? Entendeu? Mas assim, vamos lá. Agora a gente está dentro desse regime? É Deus que está elegendo para a gente um rei? Tá vendo o perigo de você pegar o texto bíblico e só porque você quer defender uma ideia, você pega o texto bíblico, né? Eu sei que nem tudo que você precisa defender, você precisa pegar texto bíblico, mas é como você envolve Deus, você vai ter que fazer isso, né? Obrigatoriamente. Mas nem tudo dá certo, tá? Você tem que pegar o texto, você tem que olhar, analisar o texto bíblico dentro do seu contexto, dentro da interpretação do texto e aplicar ele, se der para aplicar nessa realidade. Vou chegar no ponto-chave. Como é que você aplica isso na realidade? A pergunta que eu faço é essa. Você está aqui também para me convencer. Eu não concordo com isso, ficou claro já, não concordo. Então, como que você aplica isso à realidade? Como que você aplica aquele texto de Daniel 2 para essa realidade? É Deus que vai escolher Lula ou Bolsonaro? A pergunta é simples. Eu vou ainda comentar, acredito. E ainda vou até já cortar o vídeo que está chegando a 12. Mas ainda vou comentar de Romanos 13 um pouco. Não vou entrar em detalhe. Tá? Que é os dois textos, né? Daniel e Romanos 13. Não são só esses que tem, né? Mas os que mais usam, né? Ou talvez o que usam de fato são esses. Aí eu pergunto para você. Como é que Deus vai fazer isso dentro desse regime democrático? Eu vou cortar o vídeo, a gente continua comentando a respeito disso no próximo. Like, visualização, like, comentário, compartilhamento. E inscrição no canal, fechou?